A grande questão, acho que é essa oposição que criou-se entre forma e conteúdo. As pessoas olham para o conteúdo. Isso aqui é a verdade na qual eu devo crer. Não, tudo bem, sem problema. Mas e a forma? Qual que é a forma na qual essa verdade é veiculada? Né? Aí que entra a questão do literário na Bíblia, que a maioria absoluta das pessoas não presta atenção. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 79. Eu sou o Rodrigo Bibo e a Bíblia tem humor, muito humor. E eu sou a Vicky, e parafraseando uma frase do professor Carlos, a leitura da Bíblia como literatura pode oxigenar a nossa visão bíblica. Meu Deus, ela já trouxe uma tese já. Eu sou João Leonel e a leitura literária da Bíblia democratiza a leitura da Bíblia. Eu sou o Carlos Caldas e a Bíblia tem humor, amor, terror e muito mais. Rapaz, olha, terror, hein? Terror me pegou. Quero detalhes. Muito bom. Gente, estamos aqui, a Vicky, que volta para o BTcast. BTcast, agora acho que é o primeiro... Quantos BTcasts da BC2, Vicky? Eu acho que esse é o primeiro ou o segundo, no máximo. Não, na BC2 eu acho que é o primeiro. Eu acho que é o primeiro, né? Mas a Vicky volta aqui, já podemos falar que tá grávida, né, Vicky? Já é oficial, né? Tudo. Pode, é oficial. A Vicky tá grávida, tá terminando o seminário. Que coisa boa, hein, Vicky? Olha só, terminando o seminário, gravidez, aí depois envio. Tanta coisa vai acontecer na tua vida daqui a um ano. Coisas simples e leves, Coisas simples e leves. E a gente tá junto aqui, eu e a Vicky, para receber dois feras no que diz respeito à Bíblia como literatura, que é o João Leonel e o Carlos Caldas. Quero começar com o João Leonel, por favor, presente-se para nossa audiência. Bibo, é um prazer estar com vocês, reencontrar a Vicky e o Carlos. Eu sou pastor presbiteriano e atualmente eu estou licenciado da educação teológica e do pastorado em virtude de questões familiares. Tenho uma mãe, minha mãe está com Alzheimer, eu estou ajudando a família a cuidar dela. Mas enfim, eu tenho formação em teologia, em letras, tenho mestrado em ciências da religião com concentração em Bíblia, o doutorado em teoria e história literária com concentração com pesquisa sobre o Evangelho de Mateus como literatura e pesquisa pós-doutoral sobre história da leitura, principalmente protestante. Eu sou professor na graduação e pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na pós eu leciono nessa área de pesquisa de Bíblia como literatura principalmente. Olha, sabe alguma coisinha interessante? Estudou um pouquinho, né? Um pequenininho estudou assim, rapaz. Meu Deus. E Carlos, por favor, apresente-se. Minha trajetória tem muitos pontos de contato com a do Leonel. Nós fomos colegas de graduação em teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Olha aí. Além da teologia, eu tenho também formação em letras, né, concentração em português e inglês. E, posteriormente, eu fiz o doutorado em ciências da religião na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo. Tive 2 estágios de pós-doutorado, um em Belo Horizonte, onde eu estou atualmente. Eu trabalho atualmente na PUC Minas, programa de pós-graduação em Ciências da Religião, mas aqui em Belo Horizonte eu fiz um estágio de pós-doutorado na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. E ano passado eu tive um tempo na Universidade de Auckland, da Nova Zelândia. Nas 2 ocasiões, tanto fora quanto aqui, o meu tema de investigação foi Dietrich Bonhoeffer e a teologia dele, implicações para o contexto brasileiro, mas as relações entre literatura e teologia, recepção da Bíblia na literatura, Bíblia como literatura, tem sido um foco da minha preocupação há alguns anos e alguns conteúdos relacionados a isso. Eu tenho trabalhado na pós-graduação aqui em Ciências da Religião na PUC Minas. Muito, olha, também um currículo vasto. Ainda bem que eu trouxe a Vicky aqui para me ajudar nesse episódio, porque, rapaz, me faltam neurônios para esse negócio aqui. O professor Carlos, até a gente estava conversando sobre isso, já traduziu alguns livros do C.S. Lewis para Thomas Nelson, a gente estava vendo ali o nome dele. Muito legal. Carlos, você tem livro publicado também? O Leonel comentou aqui que tem uns 30 livros publicados também. Você já publicou alguma coisa, além de traduzir? Tem alguma coisa. Muito bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por terem aceito o convite de gravar esse BTcast ABC2. E é isso, mas antes da gente começar esse papo da Bíblia como literatura, vamos para os recados laboratoriais.
Oi gente, tudo bem? O nosso papo hoje tá sensacional, mas antes eu quero trazer alguns recados muito importantes da ABC2 para todos vocês. Bem, primeiro nós temos uma novidade incrível que muitas pessoas pediram e a gente atendeu. As 5 palestras da nossa CN4, a nossa 4ª Conferência Nacional que aconteceu em novembro de 2024, vão ser lançadas no formato inovador. Vai ser um curso online prático e profundo que vai ser o Conhecer, Adorar e Servir. Nós vamos mergulhar em temas essenciais como fé e ciência, educação cristã, tecnologia, saúde mental e o chamado para viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E esse curso vai estar disponível no dia 5 de agosto, Conhecer, Adorar e Servir. E para você assistir, vai estar disponível para você assistir quando e como quiser, sem ser necessário uma grande disponibilidade de tempo para concluir esse curso. Então fiquem de olho no Conhecer, Adorar e Servir, esse curso com as palestras da Conferência Nacional da ABC2 de 2024, a CN4. Bem, e para quem ouviu os recados do nosso último episódio e tem acompanhado nossas redes sociais, no Instagram principalmente, nesse último mês, deve ter visto que nós criamos o Dia dos Cristãos na Ciência. Sim, pois é, nós propusemos que houvesse uma data para, junto com a igreja, celebrar a presença de cristãos na ciência e o diálogo entre fé e ciência, que tem tanto a contribuir para o crescimento, para o avanço do reino de Deus. E muitas igrejas abraçaram e adotaram essa ideia, e a partir desse ano, esse dia vai ser celebrado todos os anos, no primeiro sábado de agosto. Então, quando a gente propôs essa data, nós tivemos muitos retornos positivos e nós estamos muito felizes com a confiança e com a adesão de dezenas de igrejas ao redor do Brasil e até no exterior, que vão pela primeira vez festejar o Dia dos Cristãos na Ciência. Mas se a sua igreja não se inscreveu dessa vez, não se preocupe, ano que vem tem mais. E claro, ao longo do ano tem muitas outras oportunidades para sua igreja fazer alguma coisa nessa área e, se for o caso, não deixe de falar conosco. Finalmente, então é isso, pessoal. Seja um associado à ABC2 e não deixe de acompanhar o nosso trabalho, nos seguir nas redes sociais. Acompanhe também a Academia ABC2, a revista Unus Mundus. Todo dia tem post novo, tem reflexões, tem muita coisa importante e relevante sobre fé e ciência para você. E, enfim, vamos pro papo de hoje, porque eu já falei demais aqui e esse papo tá muito bom. Bem, olha só, Vicky, a gente tem esse tema da Bíblia como literatura, temos esses 2 feras aí pra gente conversar. Me ajuda, Vicky, eu não sei nem qual é a primeira pergunta, porque, a Bíblia como literatura, por que isso é um tema, Eu queria até entender o porquê que isso é um tema, a Bíblia como literatura, o que isso quer dizer? Acho que poderia ser uma primeira pergunta, Vicky, ou você elaboraria outra pergunta, me ajuda aí. Vamos lá, até explicando, Bibo, por que eu tô aqui hoje, a minha primeira formação é letras, eu fiz letras na Federal do Rio Grande do Sul e fiz o mestrado em letras também. E depois que eu migrei para teologia, mas acaba que essas áreas se relacionam bastante. E eu também fui líder do grupo da ABC2 Letras, o grupo temático aí. Infelizmente o grupo está inativo por enquanto, então até se alguém perguntar nos comentários, mas quem sabe futuramente ele volta. E o professor João Leonel já esteve com a gente falando sobre a Bíblia como literatura lá. Foi um encontro muito especial. E é interessante que quando eu fiz o meu curso de letras, eu lembro a gente aprendendo sobre os diferentes períodos literários. Chegou o período do romantismo e a gente falando sobre o poeta Gonçalves Dias. E esse poeta fazia diferentes referências ao texto bíblico. E eu lembro que os meus colegas no curso de letras não entendiam. Eles não faziam ideia de quem eram aqueles personagens ou quais eram aquelas histórias. Eu lembro que eu tinha um colega que ele ficava me usando de enciclopédia para consultar que histórias eram aquelas. E aí eu percebi, puxa, a Bíblia ela tem um arcabouço literário também. Que visão diferente. Esse foi o meu primeiro impacto com esse tema. Eu percebi que muitas coisas que eu estudei em letras se relacionavam muito bem depois com teologia que eu estudo agora. É muito disso que os professores João e Carlos estudam. Eles são 2 monstros na área. Eu falei, não tenho nem roupa para esse evento de estar aqui com eles falando sobre esse assunto. Mas a gente vê a Bíblia sob diferentes perspectivas. A gente pode dizer que, claro, ela é uma obra sagrada, uma obra religiosa, mas ela também é uma obra histórica. A gente pode olhar ela pelo viés dos manuscritos. E uma vertente que tem ganhado muita força é o olhar sobre a Bíblia como literatura. E o que seria isso? Qual seria a diferença da gente ver a Bíblia como um objeto literário? Será que existe alguma contradição entre ver a Bíblia como um objeto sagrado e um objeto literário? Bom, Vicky, eu queria começar com, de certa forma, acho que é meio que a brincadeira do Bibo, desse estranhamento, de Bíblia como literatura, porque tem um crítico literário, um dos maiores críticos literários do século XX nos Estados Unidos, falecido, já Harry do Bloom, ele produziu coisas ligando
misturando literatura e Bíblia e tal. E ele dizia claramente que ele ficava irritado quando falava Bíblia como literatura. Ele dizia era a mesma coisa que falar Shakespeare como literatura, Cervantes como literatura. Ele dizia é desnecessário, é errado falar. Então a Bíblia já pressupõe que ela é literatura. O problema é que essa noção foi se perdendo, né, Vicky? Eu acho que a gente entra na sua pergunta. E aí eu acho que é uma questão que a gente precisa separar um pouco a academia daquele uso mais amplo e mais comum da igreja. Eu penso fortemente que nos milênios de leitura, tanto da Bíblia hebraica quanto depois do Novo Testamento, os cristãos, os judeus, eles leram a Bíblia como literatura. O que significa isso? Leram a Bíblia como um texto de histórias, quando eles têm histórias, claro. Quando eram textos legais, liam como textos legais. Quando eram poesias, liam como poesia. Eu acho que foi a academia que foi criando uma certa separação daquilo que seria um texto que é, num primeiro plano e na sua essência literário, e que tem muita potência para ser teologia, para ser história, para ser tantas outras coisas mais, e aí eu enfatizo mais, e que, enfim, as pessoas foram, a partir da academia, distanciando um pouco isso. E aí me vem à mente aquela imagem linda do Mesters, do Carlos Mesters, da grande casa, né, que era uma casa, para falar da Bíblia, a casa visitada por todos, onde havia festa, música, dança, comida, todo mundo estava lá, sentia-se em casa, mas quando chegam os doutores, eles põem o povo para fora, e eles agora começam a estudar essa casa nos seus detalhes, nas camadas de tinta que tem nas paredes, e agora eles precisam usar lupa, e agora a luz se apaga, e agora a porta grande se fecha, e agora eles entram só por uma portinha e o povo fica de fora. Então eu acho que a gente, quando pensa em a Bíblia como literatura nas suas várias entradas, eu acho que a gente está pensando na questão que foi esquecida. A grande casa, ela é literatura antes de qualquer coisa. Concordo. A lembrança que o Leonel acaba de fazer do Carlos Mesters, meu xará mais famoso que eu, absolutamente oportuno. Ao Mesters aí, ele é maravilhoso. Para quem não tá vendo, eu tô mostrando o livro Deus Onde Estás, uma introdução à prática da Bíblia. Eu amo esse livro. Maravilhoso. O Mesters é simplesmente maravilhoso. É interessante, né? Porque eu acho que já está no inconsciente coletivo, ou talvez no consciente coletivo, sei lá, né, de católicos e evangélicos, de pensar a Bíblia como um texto sagrado. Então a gente não faz a associação mais óbvia do mundo. É um texto literário. O Harold Bloom tinha razão na reclamação dele, né? Só que a gente pensa que não, é um texto de... Isso aqui não é literatura, é um conjunto de doutrinas sagradas e verdades sagradas, e a gente não para pensar, para prestar atenção na forma. A grande questão, acho que é essa oposição que criou-se entre forma e conteúdo. As pessoas olham para o conteúdo. Isso aqui é uma verdade na qual eu devo crer. Não, tudo bem, sem problema. Mas e a forma? Qual que é a forma na qual essa verdade é veiculada? Né? Aí que entra a questão do literário na Bíblia, que a maioria absoluta das pessoas não presta atenção. E que mesmo na academia, eu não sei se isso seria ou não perguntado mais para frente, correndo o risco até talvez de antecipar algo aqui. Fique à vontade. Na academia, é recente esse olhar para a Bíblia numa perspectiva literária. Então a gente tem aí um Luiz Alonso Scheckel, né, que era um jesuíta espanhol, agora do século XX, que é um dos primeiros a propor isso. Então, mesmo em ambientes universitários, ambientes de estudo teológico, a Bíblia não era olhada nessa perspectiva, né? Mas agora vem sendo, e que bom que sim. E o que exatamente seria a Bíblia como literatura? Eu sei que a gente discute muito no curso de letras o que é literatura. Será que Nossa, isso aí, meu Deus, vão-se aulas com isso. Será que uma manchete de jornal é literatura? Uma bula de remédio é literatura? Qual seria a diferença, então, de ver a Bíblia como literatura? Tem gente que, quando pensa em Bíblia como literatura, pensa em ficção, né? Então é uma mentira, é uma inverdade. Mas não é isso que a gente quer dizer como literatura. O que seria exatamente isso? Você ilustrou isso, eu acho que há uma relação realmente bastante próxima, mas dando aula de literatura para graduandos, mestrandos, doutorandos, para gente que está depois dialogando em orientação, em supervisão de pós-doutorado, há uma grande diferença entre esses leitores da literatura e da Bíblia, porque o leitor literário, ele tem prazer no texto. E ele tem prazer no texto em primeiro plano. E aí ele vai estudar esse texto porque ele teve prazer. O leitor da Bíblia, ele foi ensinado, e aí a culpa é dos teóricos, dos pastores, de quem ensina. O leitor lá da Bíblia, qualquer que seja ele, católico, protestante, evangélico, enfim, ele é ensinado a, se ele não tiver as chaves exatamente corretas,
Ele não está entendendo. E mesmo que ele tenha prazer, esse prazer pode ser pecaminoso, porque ele não está interpretando de modo correto. Essa é a grande perversidade que se fez com a Bíblia, que a gente precisa resgatar. E a gente entra em loucuras apologéticas quando o que a gente precisa, para ontem, anteontem, reconhecer que a gente retirou o prazer das pessoas lerem a Bíblia. E que às vezes a gente, mais do que ajudar, a gente atrapalha. A gente precisa pôr as pessoas em contato com a Bíblia. Elas precisam voltar a deixar de ter medo de ler, de ter opinião, de falar o que elas acham. A gente precisa estimular isso. Então, eu diria que no nosso contexto, ler a Bíblia como literatura é voltar a lê-la sem temores, fundamentalmente. Eu quero aproveitar então, não sei se o Carlos quer fazer alguma colocação, ou eu só posso emendar uma pergunta aqui. Siga em frente. Vou seguir em frente então, Carlos. O Carlos falou uma parada ali antes, que eu queria entender. Esse lance a Bíblia, ela é um livro, mas geralmente nós olhamos para a Bíblia como um livro, ok, mas que é a palavra de Deus. Então, eu preciso ler isso aqui e aplicar na minha vida, né? As pessoas, inclusive, mudam a sua vida inteira, elas mudam a sua forma de pensar, porque alguém disse para elas que a Bíblia está dizendo isso, né? Então, olha, a Bíblia ensina isso, e a pessoa vive a partir daquele ensinamento, porque a Bíblia é um livro sagrado, né? Então, assim, guerras foram feitas por causa de interpretação bíblica, porque a Bíblia mandava isso, né? Temos as cruzadas católicas, protestantes e tal, e ainda hoje a gente vê pessoas que vivem a sua vida, e assim, ela tá lá esperando o clérigo falar o que ela tem que fazer da vida dela, porque não é o clérigo, né? Não é o pastor, o padre, o apóstolo, o bispo, enfim, é a palavra de Deus. E aí, a pergunta que eu queria fazer é, no que a forma, ela influencia nisso? Okay. Ver a Bíblia como literatura me ajuda de que maneira? Porque, ok, não, é a palavra de Deus, eu tenho que ler a Bíblia e obedecer. Por que vocês querem vir com esse papo agora de forma e tal? Qual é a importância de se enxergar a Bíblia como literatura diante desse fato? Mano, como assim Bíblia como literatura? É a palavra de Deus, eu tenho que ler e obedecer. Deu pra entender onde eu quis chegar, mas... Excelente pergunta. Ah, que bom, vai lá, Carlos, manda. Excelente, excelente. A gente chegou agora na parte mais prática. As pessoas não prestam atenção que a Bíblia é escrita de diferentes formas. Na mentalidade comum, e aí vai evangélico, católico, tudo junto, tudo igual, não tem diferença. As pessoas não prestam atenção em algumas coisas óbvias demais. Por exemplo, Levítico não é escrito na mesma forma dos Salmos, que por sua vez não são escritos na mesma forma do Apocalipse, que por sua vez não é escrito na mesma forma de Romanos. Ou seja, tem aquilo que tecnicamente é chamado de gêneros literários. Isso tem na literatura, a Vitória sabe disso muito bem, né? Gêneros literários. Então, você tem o romance, e tem a poesia, enfim. E na Bíblia é a mesma coisa. Então, as pessoas pensam que o Apocalipse é para ser lido do mesmo modo que Êxodo. Ou seja, o Apocalipse está contando uma história, o mapa do futuro, vai acontecer assim, assado, frito, cozido, ensopado. Né? Porque não prestam atenção no gênero apocalíptico, que cada gênero tem suas regras próprias. O gênero apocalíptico tem umas regras que, se eu não presto atenção na maneira como ele deve ser lido, a minha interpretação vai ser bizarra, grotesca, absurda, monstruosa, vai ser um negócio horrível, né? Então, em que isso me ajuda? Ajuda muito, porque eu vou ler o texto como ele deve ser lido. Eu não vou conseguir ler o texto como ele deve ser lido se eu não prestar atenção na forma como ele foi escrito. Qual o gênero dele? Professor Leonel, seus 2 centavos sobre isso. vai sobrar, vai dar troco. Eu quero retomar essa questão que o Carlos Caldas colocou, porque ela é central e está bem colocada, não tenho nada a completar, só fazer alguma observação. A forma, e isso em qualquer campo, seja no teológico, porque o teológico trabalha com isso também, e seja no literário, fundamentalmente, a forma indica função. Então, forma não é apenas uma questão estética, a forma indica o modo como esse texto quer ser lido. Então, o Carlos Caldas ressaltou isso. Então, uma forma poética no salmo indica o tipo de leitura que ele quer que se tenha. Por exemplo, quando eu atendo o meu celular, eu digo alô, pronto, alguma coisa, eu não digo outras coisas, porque é uma forma que se estabeleceu para atendimento telefone. E aí eu estou vinculando a questão social. Na Bíblia entram certos gêneros e outros não. Por exemplo, a questão mitológica, do ponto de vista de gênero, né, que se você quiser pensar, ela praticamente não está presente. Robert Alter trabalha isso. Ele fala que os escritores do Antigo Testamento, eles optaram por uma história sagrada, alguma coisa parecida com isso. Então, assim, prestar atenção na forma é fundamental, mas torna a dizer, isso não é uma coisa científica, acadêmica, é uma coisa que é tátil, é perceptível. Põe um cara da igreja para ler um texto de uma carta paulina e põe esse cara para ler um texto de uma narrativa do Evangelho, de Gênesis. É óbvio que ele vai entender que é diferente. Ele só tem medo de entender isso porque a gente colocou medo nele.
Então, eu diria que a Bíblia é quase autoexplicativa, até do ponto de vista da questão das formas, mas é a gente que trouxe uma série de cargas e que a gente deixou as pessoas terem medo de perceber o que praticamente é óbvio. Posso dar um exemplo bem prático? Quando a gente lê o salmista dizendo, os meus ossos secaram. Eu acho que qualquer pessoa, naturalmente, ela lê aquilo e entende que é uma forma hiperbólica de falar. Ela pode nem saber o que é hipérbole, mas ela entende que é um exagero, que o salmista está expressando angústia, ele está expressando tristeza, desespero. Os ossos dele não secaram literalmente. E esse é um recurso literário, uma figura de linguagem, que mesmo que a pessoa não tenha tido uma escolaridade, não saiba o nome das figuras de linguagem, ela vai entender que isso é uma forma de expressão literária e que ali não tem uma categoria teológica, por assim dizer, dos ossos secos. Não, ali o salmista está simplesmente expressando seu desespero de uma maneira poética. Vitória, eu não teria esse otimismo todo seu, não, viu? Não teria tanto otimismo, não. Pode acontecer o que você falou, não vou dizer que não acontece. Mas em comunidades eclesiásticas, em alguns círculos, existe uma contaminação de um fundamentalismo assim, tão forte que as pessoas são educadas a pensar que é o seguinte: tudo, Teodó, tudo que está escrito é literal, né? E as pessoas, aí com isso, não prestam atenção em figuras de linguagem, a hipérbole, por exemplo. Vai ter leitor que vai ter sensibilidade o bastante, por exemplo, o Salmo 6, Davi fala: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço alagar o meu leito em lágrimas. Quer dizer, chora tanto que a cama dele virou uma jangada e tá flutuando no quarto de tanto que ele tá chorando, né? Eu acho que é daí que vem a inspiração daquele clássico do caipira de raiz brasileiro, né? O rio de Piracicaba, lá perto de onde eu moro, tá se formando uma lagoa com as lágrimas dos meus olhos por causa de uma pessoa. Chorou tanto que formou uma lagoa perto da casa dele. Tem gente que vai ter sensibilidade para perceber, isso aqui é hipérbole, mas tem gente que não, se tá falando na Bíblia é verdade, é literal. Ou seja, então existe uma contaminação fundamentalista que se tornou um ponto cego. As pessoas simplesmente não conseguem perceber algumas coisas que são óbvias. Olha, eu quero trazer aqui, até correndo o risco de fugir da pauta, mas é que o Leonel falou um negocinho lá, palavra mito. E essa palavra mito, quando o assunto aqui no Bibotalk, nós somos um dos primeiros canais de teologia a tratar desse assunto, talvez de uma forma não fundamentalista, e às vezes até já nos deu umas dor de cabeça, mas eu penso que quando o assunto é forma, né, e a Vicky falou da questão da hipérbole, cara, sem hipérbole não tem como você ler Josué, né? Se você não considerar hipérbole, você vai ter muita dificuldade ao ler Josué, ao ler vários trechos da Bíblia, na verdade, né? E aí eu lembro de Gênesis 1-11, por exemplo, né? E o Leonel falou de questão de mito, de que não tem mito e tal. Como é que tu entende, professor Leonel, nesse assunto aí da forma, a Bíblia como literatura, os primeiros 11 capítulos de Gênesis? Aqui é uma pergunta bem direcionada ao Leonel, se o Carlos quiser dar os 2 centavos dele também, o pitaco dele tá convidado. Mas é que você falou um pouco da questão de mito ali, que não é bem mito, mas é uma outra categoria. Como é que tu entende, Leonel, por gentileza? Queria entender essa tua... É mais uma curiosidade pessoal mesmo, que eu sei que tem parte da audiência do Bibotalk que gosta desse assunto também. Ok, Bibo, eu não vou aprofundar, porque, enfim, eu não sou um exegeta de Antigo Testamento, a minha área é mais novo, mas do ponto de vista da literatura eu posso tecer alguns comentários. Na questão anterior, eu tinha mencionado Robert Alter, e quando, na introdução do livro dele, A Arte da Narrativa Bíblica, ele discute um pouco isso, como considerar a Bíblia. Então ele diz assim, olha, muita gente considera a Bíblia como mitologia a partir das literaturas da antiguidade, e ele vai dizer que ele não acha que é a categoria adequada. Por quê? Porque ele acha que uma categoria mais adequada seria uma história sagrada. Por quê? Porque para ele a mitologia ela sempre está rodando em torno dela mesma sem progresso. Ou seja, eu tenho uma história e aquela história é aquilo mesmo. E aquela história ela se repete, não no sentido, deixa eu colocar melhor, não que ela se repete, ela é retomada por gerações, 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 sempre como um princípio causador e primeiro, sem ter desenvolvimento. Vamos pensar no Gênesis. A ideia não é que aquilo é um mito nesse sentido. O Gênesis, os primeiros 9 capítulos e outros mais, pensando na categoria do Alter, seria uma história sagrada. Por quê? Porque ele está querendo mostrar que há um fundamento de origem histórico. E o tanto quanto não se sabe. Mas que esse fundamento histórico, e aí o Alter carrega muito essa ênfase, ele, digamos assim, é uma escada para que a questão literária apareça.
Agora eu vou ilustrar com aquilo que eu acho, tá? Agora eu estou saindo do Walter e de outros autores. Quando, por exemplo, você discute ou você estuda a questão de Adão e Eva, a questão que está posta é assim, há uma questão de origem. Ok, retomando o que o professor Carlos Caldas colocou, segmentos fundamentalistas vão dizer que se esse relato Adão e Eva não for literal nos seus mínimos detalhes, a Bíblia então não pode ser considerada a palavra de Deus, etc, 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 porque é isso, né, que acontece. Agora, do ponto de vista literário, eu não entro nessa discussão, eu acho que uma análise literária não entra também, mas ele busca, digamos, entender a forma e o sentido disto. Então, voltando um pouco para a coisa que a gente está colocando. O que está ali é uma linguagem de sabedoria, então a gente está pensando de forma. E a questão é, os primeiros pais fizeram assim, diante da questão, o que a gente vive agora? A gente vive bem com Deus, tendo limites naquilo que a gente conhece e faz? Ou a gente aceita o desafio da serpente, dá um tchau para Deus e a gente se joga no mundo para fazer o que a gente quiser e poder chegar onde a gente quer chegar. E para mim isso é uma coisa que está na humanidade desde sempre. E aí a potência da Bíblia. Então, isso me impacta, porque eu estou todo dia pensando nisso. Vale a pena ser fiel a Deus, mesmo que eu saiba que isso impõe limites a mim? Ou não? Eu vou querer ser esperto, ser malandro, ou ser autoritário, ou pisar nas pessoas, como todo mundo faz para eu ganhar as coisas na minha vida. Então é disso que eu estou dizendo. A literatura, ela tem essa potência de se comunicar com a gente sempre, desde que a gente entenda que ela está trabalhando com questões da humanidade. Homens lá de Israel, eles podem ter tido vivências diferentes, questões sociais diferentes, históricas, mas eles eram tão seres humanos como eu sou hoje, eu sou tão ser humano como eles. E o texto que eles produzem se comunica comigo de um modo muito potente hoje. Rapidão, vou tentar ser breve. Mito é uma categoria complexa, né? Porque ela pode ser analisada a partir de diferentes perspectivas, né? Mircea Eliade, né, o historiador romeno das religiões, ele fala que o mito é o quê? Uma tentativa de explicar a origem do mundo. Por que o mundo existe? De onde que o mundo veio? Por que a morte existe? Enfim, questões assim que todo mundo faz, né? Então, uma história contada para explicar. Agora, o grande problema que nós temos com essa parada, por que mito causa medo e numa contaminação fundamentalista na leitura da Bíblia as pessoas rejeitam a palavra? Por causa da influência do iluminismo, né? Um movimento filosófico lá do século XVIII na Europa, que equiparou, que fez uma super simplificação. Mito igual a mentira. Aquele povo, o que os iluministas pensavam no século XVIII? Aquele povo antigo era muito atrasado, acreditava nessas coisas absurdas, né? Nós não, nós somos iluminados, iluministas, nós temos o conhecimento, a razão. Então, mito é mentira, né? Só que a compreensão que os iluministas tiveram e que influenciam o fundamentalismo protestante até hoje é muito limitada, né? Porque tem autores modernos, por exemplo, tem a Karen Armstrong, que é uma historiadora inglesa das religiões, está por aí, está entre nós ainda, tem muitos livros em português. A Karen Armstrong, ela defende a tese que os antigos, eles sempre souberam que muitos mitos eles não eram literais, eles estão ensinando alguma coisa pra gente. O que eu aprendo a partir daí? O que está me ensinando? Aliás, até você falou de terror na sua abertura, né, Carlos? Como assim? A Bíblia, qual a importância de nós sabermos os gêneros literários da Bíblia? Qual a importância disso? E um leitor simples, ele tem pistas de como identificar isso? Porque, pegando um pouco da sua fala no começo, um pouco da fala do Leonel, às vezes parece assim, mano, como é que o Clayton, né, a Joana, a tia Madalena vai identificar isso, né? Tipo, tem algumas pistas no texto que me aponta para isso? Tipo, qual a importância de identificarmos os gêneros literários, né? Vocês comentaram até o lance de que isso implica na interpretação, né? Ou seja, identificar. Tem pistas nos textos que me ajudam? A gente consegue, talvez, passar alguma coisa para a audiência de forma mais simples, assim, alguma dica de como identificar os gêneros e tal? E a importância disso? Bom, tem 3 regras para a gente ler um texto bíblico. 3 regras? Não, 3 sugestões, 3 dicas. Primeira, leia o texto com atenção. Presta atenção no que você está lendo. Não parta do pressuposto que você já sabe o que está escrito ali. Porque você vai se enganar. Você pensa que você sabe o que está escrito, mas você não presta... Está ali, mas você não vê. Olha, mas não vê. A segunda dica, leia o texto com atenção. Presta atenção no que você está lendo. Não faça uma leitura rápida. Terceira e última dica. Leia o texto com atenção. Preste bem atenção no que você está lendo. Leia com toda a calma do mundo. Preste atenção nos detalhes. Porque o texto, todo o texto, né, ele carrega em si, ele é autorreferente. Ele já traz algumas pistas de como ele deve ser lido e qual que é a função dele, né? O professor Leonel mencionou isso, né? Cada texto tem uma função. Esse texto aqui é para o quê?
Então é muito fácil ver, é mais fácil perceber isso na poesia, né? Um salmo de ação de graças, por exemplo, é muito fácil. Qual que é a função desse texto? Eu estou alegre porque aconteceu alguma coisa boa comigo, então eu dou graças a Deus. Outros textos, talvez não vai ser tão fácil assim, não. Mas lendo atentamente, a gente pode perceber características, padrões que se repetem, e a partir daí a gente pode encontrar um caminho para a leitura daquele texto. Eu diria, Bibo, assim, e eu vou usar uma imagem de um ex-professor meu, queridíssimo, além de extremamente competente, o Milton Schwantes. Milton Schwantes era um cara muito acadêmico, mas era um cara muito poético. Ele dizia assim, olha, um dos nossos problemas em ler a Bíblia é porque a gente vai com muita pressa para ela. E aí ele trazia essa imagem. Ele falava, olha, se você vai num lago correndo, a hora que você chega lá, você pisoteia as margens e você vai tomar água barrenta, porque você entrou com pressa e levantou barro. Você tem que fazer que nem os animais, que vão com calma, pisando devagarzinho. Você tem que chegar com calma na beira da água e com calma pegar a água, e aí você consegue pegar água límpida. Então a leitura da Bíblia é assim, né? Deixa as preocupações, esquece do mundo, vai ler a Escritura, pede para Deus orientar, para Deus dirigir, tenta ser sensível, entenda que essa palavra de Deus só é a palavra de Deus porque é a palavra de gente como você, como eu, como você que está lendo. E seja um leitor ativo, acho que isso é fundamental. Seja um leitor ativo no sentido de se pergunte, aquela mãe viúva que perde o filho no Evangelho de Lucas, se coloque no lugar dela, pense o que aquela mulher que perdeu o marido e agora perde a única coisa que tinha na vida para ela, pense o que ela estava sentindo. Se você não entender a humanidade que está nesse texto, você não entende a Bíblia. E é isso que as pessoas fazem, elas esvaziam a Bíblia da humanidade para encher de Deus, mas não dá para encher desse Deus que não é humano. Então, a primeira coisa, vai com calma e seja interativo, interaja, se pergunte, assuma posições, assuma lugares de personagens, tente pensar no sentimento que está acontecendo. O Eucana pergunta para Ana, com toda a bondade, com todo o amor, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E Ana nem responde, porque não cabe resposta a uma pergunta tão idiota como essa. Marido nenhum substitui filho. Marido nenhum substitui filho. E você tem que entender isso. Se você não entender essa questão humana no texto, você não entende o texto. Mas, para isso, precisa ter calma, precisa pensar, precisa refletir, precisa ver a beleza do texto. Basicamente, Bibo. Muito bom, muito bom. Ou seja, aí eu vejo que até mesmo a nossa educação precária empobrece a nossa leitura bíblica. E eu falo por mim mesmo. Eu nunca levei a escola muito a sério. Nunca levei, né? Eu fui me dedicar um pouco. Não, é verdade, eu não falo isso com orgulho, não. Eu só passei na escola porque eu bebia com os professores. Eu até gostava de história, geografia, alguma coisa e tal, mas olha, matemática sempre tive dificuldade, português nunca dei bola. E hoje eu sinto muita falta disso, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei à conversão, eu tava no ensino médio, e aí eu comecei a levar a vida um pouco mais a sério, né? Com 17 anos. Comecei a levar a vida um pouco mais a sério, e aí eu vi que o estudo era importante, e eu lembro, e é muito louco isso, porque eu lembro quando eu comecei a prestar atenção na aula de português, isso já no ensino médio, né? Ou seja, já estava defasado. E como isso me fez ler a Bíblia, tipo, porque o brasileiro, de forma geral, e sendo generalista aqui, tem muita dificuldade com interpretação de texto, né? A gente vê, as pessoas não sabem ler uma matéria no jornal, num portal de notícias, né? E como isso compromete mesmo a nossa leitura bíblica, e é muito legal os conselhos que vocês dois deram, porque as pessoas precisam voltar até para esse básico de interpretação de texto mesmo. E aqui não estou dizendo para fazer grego, hebraico, para você agora estudar teologia, seria ótimo se você fizesse, mas é porque a gente patina às vezes, na interpretação básica do texto mesmo, né? E faz com que a gente perca essas nuances. Eu acho que a gente precisa realmente de um conhecimento técnico também, além de uma leitura atenta, mas, por exemplo, entender o que é um poema. Pode parecer algo tão simples, mas é algo que nos enriquece tanto. O que é ironia? Meu Deus, a Bíblia é muito irônica. É uma coisa impressionante. E quando a gente se informa sobre essas coisas, o que é uma hipérbole, quais são as características de um gênero apocalíptico, entender que as pessoas que eram os primeiros leitores daquele texto, elas já conheciam aquele gênero, elas já entendiam qual eram os simbolismos ou a maneira com qual aquele gênero se comunicava. E eu acho que informação sobre essas coisas, Bibo, enriquece muito a nossa leitura, né? Hoje, talvez, os comentários teológicos já trazem um pouco isso. Não muito, mas os comentários mais novos, eles têm tido um olhar mais aberto para esse tipo de característica. Uma coisa também que eu acho que acrescenta muito, e é bem diferente na leitura da Bíblia como obra literária, e que nos enriquece como cristãos, é que nós podemos ver o texto na sua inteireza, né? Então, nós estamos muito acostumados a desmembrar em versículos, que a gente sabe nem existir essa numeração. Quando a gente vê, por
por exemplo, vou pegar ali o livro de Ruth, é mais fácil porque é uma novela, né? Aqui novela como gênero literário também, não tô falando de uma novela da Record. Eu imagino que o pessoal entenda, mas quando a gente pega isso na sua inteireza, ou a narrativa de José como uma novela, e eu pego isso do início ao fim, ou eu entendo como as histórias em Gênesis vão se conectando, as histórias de traição e de engano, e que o filho engana o pai, e depois o filho é enganado pelo outro filho, e assim vai, você consegue, ao invés de pegar um texto fragmentado e desmembrado, você vê o livro de Gênesis na sua inteireza. Isso é uma coisa tão bela, e é uma das coisas que a Bíblia como literatura, essa área tão bonita, nos ensina. Isso aí mesmo, eu acho que a erudição é uma tradição protestante. Não é? E a gente não precisa ter vergonha de ser erudito, de ter conhecimento. O que a gente precisa ter vergonha é de quando a nossa erudição impede que a gente se comunique com as pessoas. É isso que a gente precisa ter vergonha. Agora, eu particularmente acho o seguinte, os gêneros, né, por exemplo, apocalíptico e outros, eles não se perpetuaram, eles não se mantiveram, por exemplo, na Bíblia e no uso e na interpretação, porque as gerações e os séculos souberam exatamente entender o gênero. Eles se mantiveram porque ele era um gênero tão potente, tão capaz de se comunicar, que ele conseguiu se comunicar com gente muito diferente, de séculos tão diferentes. Então, a gente está de novo voltando à literatura, né? Porque uma coisa que eu brigo bastante, né? Brigo não, eu afirmo sempre com muita ênfase, é que tudo que a gente precisa entender, tudo que a gente precisa para entender a Bíblia está dentro dela. E a hermenêutica tradicional trouxe um malefício enorme, dizendo que se eu não pegar elementos externos da Bíblia, como história, sociedade, etc., eu não entendo a Bíblia. Isso não é verdade. Eu posso não entender detalhes, eu posso não me aprofundar em questões, mas a compreensão daquilo que a Escritura está dizendo está dentro dela como qualquer bom texto literário. Isso é uma questão, né, que eu entendi o que você falou, só que assim, o gênero novela televisivo foi um desvirtuamento do gênero literário novela, porque o gênero literário novela é uma história pequena, né? Então, você tem um romance que é grande, você tem uma novela que é pequena, porque hoje você tem novelas... E tem um conto que é o intermediário. Exatamente, que duram um ano, né? Não, a novela é uma história pequena, correto, é exatamente isso, né, em Ruth, por exemplo. Eu acho que isso que você falou também, professor, a questão da teoria da recepção é muito enriquecedor também, entender como os diferentes séculos, as diferentes culturas receberam os textos e os interpretaram. Isso eu acho algo riquíssimo também. Hoje eu tô olhando mais também da perspectiva da área da teologia, né? Que é a área na qual eu me encontro hoje, né? Eu acho que não sei se foi o Bibo ou foi você, Vicky, que falou sobre as edições bíblicas, né? Por exemplo, essa forma ainda que a Almeida, não lembro se a NVI também, tem de dividir versículos, é muito ruim para a leitura, né? Ela é quase um obstáculo para uma leitura fluida do texto. Há outras edições bíblicas que já fazem diferente, elas montam parágrafos. Obviamente, nosso leitor, nosso ouvinte não tem obrigação de saber, mas os versículos foram colocados no século XVI, né? Foram formalizados, viraram um padrão no século XVI. Olha que loucura! Então a gente está há 5 séculos lendo a Bíblia com versículo, mas o cristianismo leu, e sem falar do judaísmo, por 15 séculos sem versículo. Então a gente tem que entender que as edições ou as ações editoriais também interferem. Tem até um texto que eu publiquei ano passado que eu estudo algumas edições bíblicas, vendo como subtítulos, como organizações, elas visam influenciar o leitor, né? Então você já tem um editor querendo fazer com que você leia do jeito que ele quer que você leia. Então você já tem o tradutor, né? Você já tem o tradutor, né, Leonel? Opa, já começa com o tradutor, viu, Bibo? Eu digo assim, eu estou esperando para ver um dia como que uma comissão editorial das igrejas pentecostais lançarem uma tradução da Bíblia. Eu queria ler Romanos na tradução deles. Por quê? Porque os nossos tradutores, a grande maioria deles, são de igrejas reformadas, históricas, etc. E não tem jeito, gente. Tradução é um exercício teológico. Então, quando eles estão traduzindo, principalmente Romanos, que é denso, uma carta muito densa, eles estão traduzindo pensando em João Calvino, pensando em um monte de gente. Eu queria ver no sentido de ver a contribuição que eu acho que vai ter, de ver pessoas que não são dessa tradição teológica, traduzindo textos que falam de eleição, que falam de escolha, que falam de Israel e etc. A gente teria um ganho enorme. Só para complementar, Bill, isso que o professor Leonel acaba de falar. A versão da Bíblia que eu cresci lendo é a Almeida, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada no Brasil. Essa é a que eu tenho na cabeça. E de fato, né, aqueles subtítulos, as pessoas pensam que aquilo é o texto bíblico original. 99,999% das pessoas pensam que os subtítulos em negrito fazem parte do texto original. Não faz. Atrapalha mais do que ajuda. A intenção dos editores foi boa. Eu não os condeno, não os critico.
A intenção foi boa, mas o fato de você ter uma boa intenção não é garantia que o resultado vai ser bom também. Não é garantia nenhuma, né? Então atrapalha muito. Agora, por outro lado, pô, nós somos 500 anos já de ler a Bíblia com essa divisão em versículos, né? Voltar como era antes é impossível, né? Veja a mensagem do Eugene Peterson. Aí, se me permite falar aqui na primeira pessoa do singular, Bill, eu tive o privilégio de traduzir o Novo Testamento da Mensagem, a edição que está aí em português. Que bom, parabéns. Gosto muito do Sermão do Monte. Obrigado. O Peterson, ele brigou com os editores lá nos Estados Unidos e tudo, e venceu a queda de braço, porque ele era contra a divisão em versículo. Ele queria colocar blocos maiores. Tem hora que atrapalha também, por incrível que pareça. O versículo tem uma função didática, que ajuda a gente a achar rápido. Eu quero tal, se assim. Aí você vai procurar, porque também nós estamos todos treinados a ler em versículos só, né? Então, enfim, os dois modelos têm vantagens e desvantagens. Só uma observação que eu acho que traz peso essa questão. Hoje, os versículos realmente ajudam mesmo, né? Mas dentro dessa perspectiva fragmentada da Bíblia. Lá no século XVI, não vou dizer que é o único objetivo, mas o principal objetivo pelo qual eles dividiram em versículos as Bíblias foi para facilitar a criação de dogmas e doutrinas. Aí, meu amigo, isso aí quebra a questão. Porque aí você tem os caras que estão se dando o direito de interferir no texto da Bíblia para a criação de alguma coisa que é estranha à Bíblia. Pelo menos estranha ao seu primeiro objetivo. Então isso a gente tem que realmente considerar bastante. Então, Leonel, tu fala desse lance aí da divisão por questões doutrinárias e tal, e eu vejo como, de fato, tem até esse lance da Bíblia cronológica, né? Porque a ideia da Bíblia cronológica, ela vem um pouco nessa ideia de tentar localizar, tipo, não, isso aqui é história, aconteceu aqui. O que vocês acham que essa tentativa da Bíblia, essa preocupação de colocar as coisas na cronologia do tempo, isso ajuda a entender a Bíblia como literatura? É uma ferramenta boa, tipo, é uma atitude boa? Ou não, a Bíblia como literatura também nem está preocupado com isso, e assim como dividir a Bíblia com versículos pode prejudicar, tentar também colocar no tempo e no espaço também pode ser prejudicial? Olha, Bibo, aí é uma coisa que a gente precisa realmente refletir com bastante cuidado, porque é o seguinte, eu particularmente parto da questão concreta de que a gente tem um cânon fechado da forma como está lá. Né? Toda vez que a gente quer interferir nesse nível editorial, de dizer que a Bíblia é um rearranjo que eu faço do cânon, eu acho que eu estou, no mínimo, correndo riscos enormes, sem dizer que eu estou indo contra uma tradição milenar. E não é só uma tradição, contra os concílios da igreja, etc. Então eu posso ter minha opinião quanto à cronologia, mas eu devo colocá-los como minha opinião e respaldá-los com argumentos, mas deixa a Bíblia sem mexer. Por quê? Porque numa linha teológica que eu sigo, a organização do cânon ela tem uma intencionalidade teológica. A gente está falando de teologia tanto do Antigo quanto do Novo, principalmente do Antigo. Os livros estão lá porque eles têm que estar naquele lugar que eles estão. Então, Ruth está depois de Provérbios, por quê? Porque Ruth é um exemplo da mulher virtuosa. Então não está lá de brincadeira, ele está lá porque tem que estar. Esses homens e mulheres que organizaram o cânon, eles eram muito sábios. E às vezes a gente quer mexer nisso e a gente se dá muito mal. Posso complementar? Sobre essa questão que o professor Leonel acaba de falar, a questão da ordem do cânon, né? Ele mencionou Ruth depois de Provérbios. Provavelmente algumas pessoas não vão entender. Mas pera lá, mas Ruth está depois de Josué? Como é que ele falou que está depois de Provérbios? Então, esclarecimento rápido aqui. O Leonel fez referência ao cânon da Bíblia hebraica. São os mesmos livros das edições em português da Bíblia, porém estão arranjados de maneira diferente. O protestantismo e o catolicismo, ambos, têm o índice do Antigo Testamento seguindo a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Tá? Então, é por isso que Ruth está depois de Josué, porque os autores da Septuaginta, eles não apenas traduziram do hebraico para o grego, mas eles se permitiram uma liberdade absurdamente grande, porque eles mexeram como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Tira essa pedra aqui, o cavalo, vou tirar dessa casa, vou colocar naquela lá, essa torre vem para outra, e o bispo vem cá para trás. Alteraram muito a ordem, né? Mas na nossa cabeça nós temos, todos nós, católicos, evangélicos, igualmente, na nossa cabeça nós temos a sequência que a Septuaginta colocou. De fato, eu concordo completamente com o Leonel, a sequência da Bíblia hebraica, que infelizmente nós não seguimos, é inteligentíssima. Tem um crítico literário e biblista também dos Estados Unidos, que o Leonel conhece bem, que é o Jack Miles, que tem 2 textos aí em português
português que a Companhia das Letras publicou. Deus, uma biografia, e o outro é Cristo, uma crise na vida de Deus. No Deus, uma biografia, ele pega, como se a Bíblia, o Antigo Testamento, né, que a gente chama de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica fosse um livro só, um único livro, e aí ele vai apresentando ali o personagem central, quem é. Não é Davi, nem Moisés, nem Jeremias, é Javé, é Deus. Ele é o personagem principal, né? E do Gênesis até Crônicas. Na Septuaginta, o último livro é Malaquias. Na Bíblia hebraica, é Crônicas, né? E aí ele defende, o Miles defende a tese que a ordem apresenta uma mensagem teológica. E ele está absolutamente correto. Eu vou citar de novo o exemplo que o Leonel acabou de nos dar. Por que Ruth, na Bíblia hebraica, está depois de Provérbios? Ela é a mulher virtuosa. A mensagem teológica está aí, né? Talvez não, é muito sutil. Algumas pessoas podem não prestar atenção nesses detalhes. Mas isso, quando a gente olha para isso, enriquece muito a nossa leitura. A gente aprende muito mais. Então, é muito positivo, né, quando a gente consegue atentar para esses detalhes. Gente, olha, tem muita coisa que a gente poderia falar. Eu queria, agora nesse momento aqui, nessa reta final do episódio, se vocês têm alguma literatura para indicar, para a galera poder continuar esse assunto sobre a Bíblia como literatura. Enfim, pode ser livro de vocês, se estiver sobre o assunto, algum outro livro em português, ou até mesmo em inglês, que vocês acham que seja legal para a galera que quiser se aprofundar sobre isso. Eu acho que o BTcast, né, que é o podcast que a gente está gravando aqui agora, eles abrem uns leques, assim, assuntos que as pessoas nunca ouviram e elas se interessam e vira assunto de TCC do pessoal, a galera vai e se mergulha nesse assunto. Então, se vocês tiverem alguma dica, pelo menos uma literatura, se quiserem indicar sobre esse tema, Leonel, por gentileza. Bem, eu vou indicar, Bibo, o livro do Robert Alter, que é um clássico, A Arte da Narrativa Bíblica, A Arte da Narrativa Bíblica, publicado pela Companhia das Letras. É um livro muito legal porque ele apresenta conceitos, mas ele vai sempre ilustrando e fazendo análise de textos, é delicioso de ler. Eu também indico um livro que eu lancei agora recentemente, chamado Bíblia como Literatura entre Teoria e Prática, tá? Na Amazon, etc., onde também eu trabalho questões teóricas e tento ilustrá-las com exemplos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Muito legal. Gente, vamos priorizar o do nosso participante aqui, tá? Carlos, é a sua contribuição. A Arte da Narrativa Bíblica, que o Leonel acaba de indicar, realmente é um livro lindo, livro lindíssimo e didático. E, curiosamente, uma editora comercial, digamos assim, uma editora que não é evangélica, não é religiosa, nem católica, nem protestante, que lançou isso no Brasil. Olha só, então quer dizer que a galera crente pode ler esse livro aí, tá? Vai ser bom, não vai fazer a gente perder a fé, tá tudo certo, então. De jeito nenhum. Aliás, a propósito, eu vou usar aqui uma linguagem, o Leonel está acostumado com a terminologia que eu vou empregar aqui. Anos atrás, eu participava da reunião de um conselho de igreja presbiteriana, onde eu trabalhava na época. Aí, na hora da reunião, eu comentei alguma coisa sobre um dos salmos, e aí um presbítero ficou bravo comigo e... você está falando da Bíblia, você está desmerecendo a palavra de Deus ao falar que isso é literatura. Então, quer dizer, tão desnecessário isso, né? Ver a Bíblia como literatura não vai abalar a fé de ninguém e não está fazendo pouco caso da Bíblia como palavra de Deus. Claro que não. Muito pelo contrário, está valorizando cada vez mais. Mas, enfim. Legal. Então tá, repete, como é que é? A Bíblia como literatura, do Robert... Alter. Não. A Arte da Narrativa Bíblica. Tá, legal. Companhia das Letras. Robert Alter. Pronto. Tem um livro que está em português há muitos anos já. Leonel e eu passamos por esse livro no tempo nosso de graduação, que a Vida Nova que publicou, que é sobre uma introdução à questão de gêneros literários da Bíblia, que é muito didático, que é aquele Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stewart, dois autores. Porque o livro é muito didático, é uma perspectiva do histórico gramatical conservadora, mas é um conservadorismo inteligente, não é fundamentalista e muito acessível o texto. Ele até teve uma reedição aí nos anos anteriores, deram uma ampliada nele. Teve sim, né? Então, o que é a profecia, o gênero profecia? Os evangelhos, como ler, tudo. Então, é uma introdução muito acessível, entendeu? Pessoas da igreja que não têm formação teológica podem ler o livro com muito proveito, vão aprender bastante. Legal, muito bom. Vic, você quer indicar alguma coisa, Vic? Você é host, mas é convidada também. Da Vida Nova tem alguns materiais também, e aí eles são mais, eu diria assim, palatáveis para o público evangélico, mais introdutórios, na verdade. Eu não sei como é que fala o nome do autor, é Leland Ryken ou Ryken? Leland Ryken.
Reagan. Eles lançaram um livro, acho que não sei se foi ano passado ou retrasado, que é a Introdução Literária à Bíblia, que ele também fala sobre diferentes gêneros literários bíblicos. Uma introdução, né? Uma introdução literária à Bíblia. Isso, exatamente. E eu acho um ótimo começo também. A arte da narrativa bíblica, os professores já comentaram, inclusive no grupo da BC2 Letras, a gente fez um clube do livro, a gente leu capítulo por capítulo desse livro, e Olha eu posso aí. dizer, nossa, foi maravilhoso. Agora eu tô vendo o Antigo Testamento de outra forma, assim, inclusive me ajudou muito na preparação dos meus sermões, a ver os textos com outros olhos, assim, a entender a narrativa. Ai, foi fantástico. Olha. E eu vou indicar uma coisa meio disruptiva, Bibo, que é o livro do Erlan. Agora eu não lembro exatamente o título, como é que é? É da cultura pop, o livro do Erlan? Onde está Deus na cultura pop? Onde está Deus na cultura pop? E o Erlan, ele tem uma parte... Eu não achei o livro aqui na minha casa, mas eu li. Ele tem uma parte que ele compara narrativas bíblicas com subgêneros do cinema. Então tem o gore, por exemplo, que é aquela violência explícita, né? Que é um gênero também de cinema. E ele, nossa, e se na Bíblia a gente tivesse filmes? Quais seriam os gêneros? E, gente, eu achei uma atividade criativa incrível, assim. Eu acho que abre bastante a nossa mente também numa perspectiva artística e parabéns, Ferlan. Olha só, voltando lá pro começo e terminando com o começo, olha só, o início é o fim é o começo, Dark. Fala, Carlos. Bibo, perdão, desculpa. Enquanto a Vicky estava falando, eu estava procurando aqui, consegui achar uma dica de um colega meu aqui da PUC Minas, Antônio Geraldo Cantarella. Acho que o professor Leonardo deve conhecer o Cantarella, penso que sim. O livro é Bíblia e Linguagem. Contribuições dos Estudos Literários, publicado pelas Paulinas. O livro é fininho, pequeno, tá? Uma leitura rápida, a gente devora o livro em pouco tempo, e é de um selo da Paulinas, um subselo talvez, cujo título é, adivinhe, Bíblia como Literatura, Olha aí, tá? que legal. Então, o Cantarella é colega meu aqui, nós trabalhamos em parceria porque recepção da Bíblia na literatura, que aliás, se você me permite, com todo respeito, isso é um tema para um outro talk aqui, outro podcast. Pronto, já vamos agendar, fala. Recepção da Bíblia na literatura. Boa. O Cantarella, nós trabalhamos com isso. E nós já temos um curso aqui, Bíblia como Literatura também, vendo os gêneros literários e tudo. Então, o livro, vou repetir, Bíblia e Linguagem, Contribuições dos Estudos Literários. E o estilo dele é uma delícia de ler. O estilo é uma leitura super agradável. Mas vamos lá, para terminar agora, terror na Bíblia, Carlos? Você falou lá na sua abertura? Apocalipse de João, o Apocalipse. Tem algumas cenas lá, algumas imagens são horríveis. A gente que não tá. Aí, de novo, a gente que não presta atenção. Uhum. Por isso que eu falei das três dicas, né? Atenção, atenção e atenção. Tem umas batalhas lá que o sangue sobe até chegar no joelho dos cavalos. Imagina só, é um negócio horrível. Muito bom. Ô, Leonel, e você tem algum gênero literário que te chama mais atenção na Bíblia? Que você fala assim, rapaz, isso aqui na Bíblia é sensacional. Sim, sim. Deixa eu só também contribuir com a sua pergunta anterior, Bibo. Nesse semestre eu dei um curso, na realidade eu ajudei, né, dois colegas que são especialistas na área de fantasia, ficção e terror. Era um curso sobre fantasia, ficção e terror. E aí a gente enfiou a Bíblia nisso aí. E no final a gente teve algumas aulas lendo textos de terror na Bíblia muito interessantes. Então veja, dentro do curso de uma pós-graduação em letras, a gente leu e a maioria dos alunos não conhecia, ficaram espantados como o texto, por exemplo, do voto de Jefté. Eita, mano. E aí fica aquela discussão, e é um texto muito aberto, né? É um texto que você não sabe direito se de fato a menina, né, foi morta ou não, etc. Mas enfim, a Bíblia tem terror. Qual o meu gênero preferido? É o que na realidade eu trabalho mais, que é a narrativa, né? É o texto que eu trabalho mais, narrativa. Eu acho que é um gênero fantástico, um gênero com muitas possibilidades, muitas questões humanas dentro. Embora eu estou também agora ultimamente lendo mais também poesia e estou me maravilhando com a poesia bíblica. Sensacional, sensacional. E a pergunta para finalizar, mentira, eu ia perguntar pro Leonel se dá para fazer doutrina em cima de narrativa, mas a gente deixa isso para um outro papo. Para finalizar com essa pra galera, não, pergunta, não, deixa para um próximo papo, vai ter Bíblia e terror, a recepção da Bíblia na literatura, doutrinas e narrativas, a gente volta para conversar mais com esses feras em algum outro momento. Obrigado, Carlos, pela tua presença aqui neste podcast. Muito honrado, Bibo, muito honrado, e aí eu vou terminar como eu comecei. Minha filha, que acompanha os seus podcasts há muito tempo, ficou super feliz quando ela soube que eu tinha sido convidado, e eu sei do alcance que você tem. Para mim, de fato, acredite, é uma honra, uma alegria
alegria. E também poder participar com o Leonel, com quem eu falei, há pontos de contato entre a trajetória dele e a minha. Olha Nós aí. tivemos um início juntos, né? Iniciamos o estudo teológico juntos, né? Colegas de turma de graduação. Esse ano, nós inteiramos, dezembro agora próximo, 40 anos de formatura. Rapaz, Então, é isso. uma satisfação poder participar com o meu colega Leonel. E a Vitória, que eu não lembrava, não tinha lembrado, Vitória, de ter visto você lá no São Bento do Sul, mas fico muito honrado, muito feliz nessa tarde, sexta-feira, de participar com vocês três. Muito bom. E valeu, Leonel. Obrigado também pela tua presença aqui nesse podcast. Ô, Bilbo, o prazer foi meu. Prazer te conhecer, estar com a Vicky de novo, reencontrar o Carlos e ter esse papo tão aberto, tão gostoso, né? Esse papo de crente, quando vai nesse nível, é uma delícia. Então, obrigado por estar com vocês. É isso, e vocês voltam. E Vic, tamo junto, né? Apareça mais vezes. Pode deixar. É isso, gente. Ficamos por aqui com mais esse BTcast. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Lembrando, terça-feira tem BTcast, sexta-feira tem BT Papo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.